Olá pessoal, aqui quem fala é Gabriel Wendel e esse é mais um vídeo aqui no canal, pessoal. Bom, esse vídeo é o Encontro Secreto em Roma, é a continuação da análise dos comentários que eu estou fazendo com o livro As Mansões Secretas da Rosa Cruz. É importante que você assista o primeiro vídeo, porque ali eu irei falar um pouco sobre o autor, o Raymond Bernard. Irei falar um pouco sobre o livro, e a primeira parte do livro é fundamental para você compreender o todo, a obra inteira, tá bom, pessoal? Bom, a primeira citação que eu irei mencionar aqui é a seguinte: para o iniciado, o segredo é a própria condição do mistério sagrado e dos arcanos poderosos dos quais é admitido a participar. Mas comunicar um segredo é, sobretudo, dar aos outros as ferramentas essenciais que lhe permitirão individualmente confeccionar a chave que abre o sublime portal da consciência realizada, onde o homem doentio se regenera e ressuscita para sempre em si mesmo. Bom, pessoal, essa primeira parte ela é muito importante, porque todo conhecimento que você lê, que você adquirir através de filosofia ou escolas, elas na realidade serão ferramentas. Você será o responsável individualmente pelo seu crescimento, pelo seu despertar, pela sua regeneração. Entendeu, pessoal? Bom, mas vamos resumir aqui o que essa parte desse livro irá tratar. Então, esse Encontro Secreto em Roma, ele vai falar rapidamente sobre Roma, uma coisa de uma página no máximo, e logo já entra no objetivo dessa parte, dessa mensagem que ele quer passar. Então, eu achei esse um ponto muito positivo. Eu já tinha notado isso na primeira parte das Mansões Secretas da Rosa Cruz, e que ele faz algumas menções de algumas cidades muito rapidamente, e sempre já entra no assunto tratado, e que isso é muito importante, esse objetivo, essa capacidade de síntese que o autor tem, essa capacidade de transmitir, de transparência e ir direto ao assunto. Eu achei isso muito legal. Bom, aqui nessa parte do livro, o Raymond irá falar sobre esse encontro secreto, como eu já mencionei, e vai encontrar uma pessoa que ele não irá dizer o nome, ele chamará pelo pseudônimo de Jean. Esse Jean, ele pertence a uma ordem que ele se conhece e tem o objetivo de passar um pouco dos conhecimentos dessa ordem para o Raymond, porque ele vai conhecer o Raymond, sabe que o Raymond é uma pessoa que pertence a uma ordem iniciática, que no caso é a Ordem Rosa Cruz, e sabe da sua importância, do seu papel, e precisa que esse conhecimento dessa outra ordem, que é do Jean, continue se perpetuando, e talvez isso tenha motivado Raymond, eu acredito, presumo que tenha sido isso, que tenha fundado essa ordem que eu mencionei no primeiro parte desse vídeo aqui, tá bom, pessoal? Então ele irá falar sobre essa ordem e depois irá falar sobre o Santo Graal. O Santo Graal aqui nesse livro ele começa a ter um novo significado. Eu mencionei sobre o Santo Graal já em um vídeo, assistam, por favor. E nesse livro o Raymond dará uma nova perspectiva mais profunda. Aliás, até mencionei isso no vídeo Desvendando o Santo Graal, mas eu não desenvolvi. Eu foquei mais nas lendas e mais voltado no sagrado feminino, esse tipo de teor do simbolismo. Mas o Santo Graal assume um simbolismo ainda mais profundo, ainda mais complexo. Então vamos começar com as citações. Bom, pessoal, aqui é nesse momento que Jean começa a conversar com o Raymond sobre essa ordem iniciática que ele pertence, e é isso mesmo que vocês estão lendo, é a Ordem do Tempo. Jean diz que seus antepassados receberam essa unção, o que pra gente hoje se daria como a iniciação, o direito de ser iniciado e pertencer à ordem, e logo conhecer os seus mistérios, e Jean ele é um dos integrantes dessa ordem. Então eles têm uma longa conversa sobre a Ordem do Tempo, e nesse momento o Jean informa ao Raymond a responsabilidade desse novo ciclo da perpetuação do conhecimento e convida
Raymond para participar da iniciação e ser iniciado na Ordem do Templo, nessa ordem que Jean menciona para ele, tá bom, pessoal? Então, Raymond escreve assim: o iniciado levanta-se, não poderoso, mas poder. Ele não conquistou nenhum direito à verdade, nem à própria verdade. Ele é a verdade e o mestre, de pé diante dele, em seu manto imaculado, não é mais um outro, mas ele próprio. O iniciador e o iniciado manifestando agora a mesma inseparável verdade. A única palavra que foi pronunciada, os 3 sons que foram emitidos, os 7 gestos que foram realizados pelos dedos, tudo isso se esvai em uma nuvem que é dissolvida pela consciência despertada para sempre. Um postulante acabou de entrar, um iniciado sai em direção ao mundo. Bom, pessoal, essa parte dessa citação, Raymond está falando sobre essa iniciação, e é muito importante que ele fala que, embora esse simbolismo, esses gestos, toda a alegoria de uma iniciação, tudo se dissolve perante ao objetivo, ao despertar dessa verdade. Isso é uma questão muito interessante que ele deixou bem claro nessa citação. Uma outra parte muito importante é quando ele menciona um postulante acabou de entrar e um iniciado sai em direção ao mundo. Como eu mencionei, provavelmente essa parte da vida do Raymond que motivou a ele fundar uma ordem que eu mencionei no primeiro vídeo, a Host. Eu não pesquisei, tá bom, pessoal, se de fato tem a ver essa parte da vida, esse livro, esse momento do Raymond com a fundação, mas eu acho que tem tudo a ver com a ordem que de fato ele fundou. Bom, depois desse momento, o Raymond é iniciado de fato e ele conhece o Cardeal Branco. O Cardeal Branco seria como um mestre. Toda a iniciação precisa de um mestre para conduzir, e o Cardeal Branco, na Ordem do Templo, assume essa posição e ele começa a falar sobre a origem do conhecimento até a chegada da Ordem do Templo. Vamos lá. A era da gestação estava em todo caso terminada. A hora da instrução havia soado. O ciclo devia tornar-se evolutivo para aqueles que assim decidissem para si mesmo, considerando-se sua preparação anterior. Foi assim que, encontrando sua origem no centro sagrado formado pelo Egito e a partir da escola suprema de mistério que lá operava, outras escolas tomaram um impulso na Grécia e em outros países da Europa, adaptando os meios de chegar ao conhecimento às condições dos territórios de que estavam encarregadas. Bom, aqui o Cardeal Branco menciona sobre a passagem do conhecimento, na realidade uma tradição de um conhecimento essencial que partiu do Egito. O Egito, como todos sabem, foi grande influência para a Grécia e para Roma. Eu menciono sobre essas escolas de iniciações no vídeo Desvendando a Rosa Cruz. Deem uma olhada nesse vídeo que fala um pouco sobre essas escolas de mistério. E todos sabemos que a filosofia platônica, Platão, grandes filósofos eram iniciados no Egito Antigo para adquirir essa sabedoria. Até hoje, no meio esotérico, Pitágoras assume um grande papel desse conhecimento que foi adquirido através dessas tradições, desse conhecimento. Então, o Cardeal Branco fala que no Egito existia essa suprema grande loja de iniciação desse conhecimento. Na realidade, ele vai até além, tá bom, pessoal? Ele até menciona sobre a lendária Atlântida, e para muitos místicos, muitos estudiosos nesse sentido, atribui esse conhecimento à lendária Atlântida. Então, ele dá uma passagem bem rápida nessa lenda da Atlântida, fala que do Egito, depois fala de outros lugares que tem essa mesma tradição, desse mesmo ensinamento, porém adaptado de formas diferentes. Mas todos os iniciados conseguem enxergar a essência nessas tradições. Isso é muito importante. A noite escura começou exatamente no instante da morte do quarto Amenhotep. Foi essa morte que marcou a retirada de todo o egrégoro, que assim se retirou do mundo ao mesmo tempo que Amenhotep, depois que deu ao mundo
a última mensagem dos sábios do conhecimento, um Deus único. Bom, pessoal, essa parte, Amenhotep IV, ele é conhecido como Akhenaton, porque é atribuído normalmente que Abraão foi o idealizador, o propulsor da ideia do Deus único, mas na verdade existia um faraó no Egito que ele quis atribuir no Egito essa ideia de adorar a Aton. Então essa ideia do Deus único foi uma semente plantada no Egito que obviamente começou a florescer e desenvolveu mais tarde, tá bom, pessoal? Então, pessoal, é um material bem interessante. Se vocês quiserem estudar, dar uma pesquisada sobre esse faraó Amenhotep IV ou Akhenaton, tá bom, pessoal? A história pública da Ordem do Templo, os senhores a conhecem no essencial. Daqui a pouco esclarecerei um pouco seus aspectos secretos. Antes de tudo, possa sua alma entender, a Ordem do Templo nascia em 1118, número cuja adição teosófica é 11. Morre em 1314, pois é com o último suspiro do grande mestre Jacques de Molay que o egrégoro inteiro se retira pela segunda vez, como se havia retirado com Amenhotep IV. A ordem teve, portanto, uma vida pública de 196 anos. O ciclo voltou a se fechar, e o que os senhores podiam saber sobre a ordem do templo está agora esclarecido por um conhecimento maior. Os senhores têm as bases que até agora deviam permanecer como segredo de nossas altas esferas. Bom, pessoal, nesse momento, só para finalizar essa passagem, o Cardeal Branco ele vai contar toda a história novamente da Ordem do Templo, todos os eventos mais importantes. E é claro, como ele menciona, um pouco dos aspectos mais fechados, mais secretos, vamos dizer assim. Então terá um teor bem mais profundo. Quem gosta desse assunto dos Templários, da Ordem do Templo, vai achar muito interessante as informações que estão no livro. Eu não irei me aprofundar, senão o vídeo vai ficar gigantesco. E agora, pessoal, um momento muito interessante. Ele começa a falar sobre o Graal, o Santo Graal. Eu já fiz um vídeo falando sobre o Santo Graal, mas com um teor mais abordando o simbolismo do sagrado feminino. Na realidade, o Santo Graal ainda assume uma posição, um simbolismo ainda mais profundo, ainda mais esotérico, que eu até dei uma pincelada no vídeo. Aqueles que conseguiram captar essa informação vai compreender agora, vamos dizer, um complemento até desse vídeo que eu fiz sobre o Santo Graal, de um significado ainda mais profundo do Santo Graal, que ele começa a destrinchar aqui nesse livro, tá bom, pessoal? Vamos lá. Como não ligar o porquê da Ordem do Templo à busca universal do Graal? Mas o que é o Graal? Para muitos uma lenda, para todos um enigma. O Graal, no entanto, não é uma lenda e não encerra nenhum enigma. Somente ele foi incompreendido pelo iniciado tanto quanto pelo profano. Sem dúvida, porque é a última explicação e o símbolo da revelação absoluta. Bom, pessoal, deixarei uma citação, porém eu não irei ler. Se você quiser dar uma olhada nessa citação, dê em pause. Mas aqui ele começa, o Cardeal Branco começa a falar sobre a ligação do cristianismo com o simbolismo também do sufi, do Islã. Claro, por que não, do esoterismo hebraico. Então ele começa a abrir esse leque de possibilidade. É muito interessante essa parte do livro, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, essa citação é um resumo até do vídeo que eu mencionei sobre o Santo Graal. Eu falei todos esses aspectos do simbolismo, dos celtas, do cálice que teve a grande liturgia do pão e vinho praticado por Jesus. E mencionei também sobre os cavaleiros da Távola Redonda. Então aqui começa o que de fato o Santo Graal significa. Ele vai assumir a partir de agora um novo simbolismo. A obra divina na sua realidade permanente é o sacerdócio eterno e a Ordem do Graal é a expressão da Ordem de Melquisedeque. A Ordem de Melquisedeque é para sempre, na verdade, permanência e universalidade.
Ela é o fim último a atingir, é invisível e presente. Nela estão ocultos o Graal e a palavra. Melquisedeque é o sacerdote e o rei. Ora, a ordem do Graal identificou-se com a ordem do templo, que é como que a sua casca exterior e protetora. Assim como no templo do Graal, reconhece-se também o templo do Espírito Santo dos Rosacruzes. Encontra-se resplandente de verdade, a unidade de todas as tradições. Bom, pessoal, essa parte ele vai mencionar sobre a ordem de Melquisedeque. Bom, pessoal, para quem não sabe um pouco sobre Melquisedeque, é um outro assunto, além do Akhenaton que eu mencionei, para ser investigado e dar uma aprofundada nesse assunto, tá bom, pessoal? Melquisedeque, cujo nome significa Rei da Justiça, foi um rei de Salém, um sacerdote do Deus Altíssimo. Bom, para muitos teólogos, ou até não teólogos, pesquisadores, enfim, afirmam que ele foi um protótipo de Jesus Cristo, por menciona que ele não teve pai, não teve filhos. Na realidade, a aparição desse Melquisedeque na Bíblia é de fato um mistério interessante. Ele aparece nos livros de Gênesis, Hebreus e Salmos. Então é uma coisa bem interessante que vocês podem dar uma estudada. Se der, eu faço um vídeo sobre esse assunto, porque senão irá estender o objetivo desse aqui, tá bom, pessoal? Bom, em todo caso, o Graal tem sua origem na tradição primordial e está diretamente ligado ao simbolismo das altas esferas dos centros espirituais, com os seus centros supremos, que é representado pela Terra Santa do esoterismo cristão e islâmico. Cujas raízes profundas vão até o próprio Abraão, investido de abençoado por Melquisedeque, e de quem São Paulo disse que não tem pai, nem mãe, nem genealogia, que sua vida não tem começo nem fim, mas que é eleito, assim a semelhança do Filho de Deus, e que perpetuamente continua sendo sacerdote. Daí o link, essas características de Melquisedeque, disse ser protótipo de Jesus Cristo e tal, mas é claro que tem diversas chaves aí, que para um teor esotérico e místico tem uma explicação ainda mais profunda, tá bom, pessoal? Continuando, sacerdote do Graal, da suprema iniciação, da revelação total e absoluta da eterna sabedoria, e é a sua ordem, a ordem de Melquisedeque, pertence e participam o cristianismo e o islame. Da mesma forma que estes dois aspectos de uma mesma manifestação espiritual só podia encontrar-se associada para que o Graal possa um dia expandir-se abertamente no Ocidente. Então, pessoal, para finalizar essa parte, o Cardeal Branco diz que o templo do Graal está como o templo do Espírito Santo dos Rosacruzes, ou seja, a finalidade, o real motivo do Raymond estar ali, talvez por isso. Então, quer dizer, o Santo Graal, ele significa essa tradição, essa essência que vai ser passada e vai continuar sendo passada por outras escolas, por outras tradições, por outras filosofias, tá bom, pessoal? Esse é o objetivo do desenvolvimento do simbolismo aqui nessa parte do livro. Para finalizar essa parte, é aproximando-se ou afastando-se do Shekinah que o próprio homem estabelece os ciclos do seu retorno. O Graal é também o grande símbolo da Shekinah. Bom, pessoal, aqui nessa parte apenas alguns compreenderão na sua totalidade o que essa citação quer dizer, tá bom, pessoal? Mas aqui encerra essa parte dessa iniciação com esse cardeal branco. Bom, pessoal, depois dessa parte que ele vai falar sobre os Cavaleiros Templários, a Ordem do Santo Graal, ele se despede dessa iniciação e vai investigar algumas coisas que o Cardeal Branco deixou para ele, com as reflexões, com as meditações, ele mesmo ser conduzido por esses ensinamentos, tá bom? Depois ele encontra Marabu, que é um cara que ainda vai destrinchar um pouco desse esoterismo islâmico com ele, essas informações. Bom, pessoal, aqui encerro o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Assistam e pesquisem sobre esses pontos que eu deixei em aberto aqui no vídeo.
para vocês mesmos crescerem pessoalmente, buscarem e conhecer mais sobre esses pontos, tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima. Valeu!